E aí, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse lugar que é um refúgio, né? Não só para quem quer aprender a comunicação, mas também para viver um pouco mais dos bastidores e entender um pouco mais sobre a vida de comunicação que eu vivo hoje na minha história. Esse é um vídeo que eu decidi começar a gravar de alguma forma e não é algo relacionado propriamente a técnicas, ao design, não. Isso é tudo aquilo que é muito pessoal. Eu posso dizer que é a minha história, a minha vida. E vão ser relatos, vão ser histórias, vão ser pensamentos, vão ser reflexões, ensinamentos, enfim, eu não sei muito bem o que vai ser. O que eu sei é que eu quero usar disso para alguma outra coisa que não seja apenas a técnica. A técnica ela é um complemento à potencialização daquilo que eu sou. E, claro, vocês vão aprender isso, mas a princípio isso daqui vai ser essencial para você compreender todo o resto que a gente vai viver. Beleza? Bom, vamos lá. No primeiro vídeo, né, eu queria trazer algo que eu, Eduardo, particularmente, eu tenho isso como algo da minha personalidade, mas eu pratico muito isso, né? Em 2017 para 2018, mais ou menos, eu estava na formação, dava formação lá no Surubi para os jovens no grupo de oração, e eu lembro que eu estudei um livro chamado O Poder do Silêncio. E nesse livro ele vai falando sobre os meios de oração, né, verbal, a oração mental também, né, ali, intelecto e a oração no coração, a partir do momento que você começa a entrar no nível de oração e o ponto que você começa a rezar com todo o seu ser e Deus também começa a rezar com você. Enfim, existe uma mística por trás disso. Mas o mais importante ali era o processo de chegar ao silêncio, permanecer ao silêncio. E o fato aqui não é ficar quieto ou ficar em silêncio, mas o ponto de você saber se colocar em silêncio diante das outras situações. E isso permite com que você aguce outros sentidos, né? Eu, Eduardo, sou uma pessoa muito criativa e a minha mente ela funciona muito rápido e às vezes em momentos muito aleatórios assim, onde eu começo a imaginar coisas, criações, às vezes conversas, frases, reflexões, enfim, qualquer outra coisa aparece na minha cabeça, vai indo. E muito disso eu sei que é por conta da minha intimidade com Deus e também do talento que Ele me deu, do dom que Ele me deu da criatividade. Mas também vem muito do exercício do silêncio. Vem muito do exercício do silêncio. Por quê, Edu? Cara, eu sou o tipo de pessoa que eu amo ficar em silêncio. Talvez porque eu sou fleumático, né? Não sei. Mas eu amo ficar em silêncio. Às vezes eu fico aqui no escritório, por exemplo, agora são 7h10 da noite. Eu acabei de conversar com o Lucas e a Daisy aqui agora. Tem uns 15 minutos. Aí eu sentei aqui, fiquei parado, encostei a cabeça aqui, fechei meus olhos e apenas fui ficando em silêncio, ficando em silêncio, ficando em silêncio, tentando me concentrar aqui. Existe aquela técnica para ansiedade, é algo muito parecido. Eu começo a tocar onde eu estou, a sentir o ambiente onde eu estou, a ouvir, a sentir o cheiro, as sensações que eu tenho aqui dentro. Mas para que você faz isso, Edu? Porque, cara, existem alguns momentos, eu principalmente como criativo, que eu simplesmente eu travo. Por exemplo, hoje eu tô com uma campanha que eu não estava conseguindo fazer. E eu tô são 7h10, eu tô desde umas 9h10 assim, fazendo outras coisas, e aí passou o almoço tentando fazer, não conseguia, voltava para outra, tentava de novo, não conseguia fazer outra coisa. Eu fiz um monte de coisas e não consegui fazer isso. E a partir desse momento, normalmente eu jogaria para amanhã, por uma questão de bloqueio criativo.
Mas aí chega alguns momentos que eu entendo que essa é minha carta na manga. Eu pego, eu sento aqui ou onde eu estiver, fico em silêncio. E a partir desse silêncio eu começo a imaginar o que eu tenho que fazer. Eu entro mesmo na cena do que eu preciso criar. Isso me permite, de alguma forma, experimentar aquilo de uma maneira muito pessoal, e eu vou destravando aqui dentro, na minha cabeça, outras possibilidades, fugindo daquilo que já é feito, daquilo que é normal, daquilo que é óbvio. É a camada da criatividade fora da caixa, né? Que a gente fala muitas vezes que existe uma caixa, óbvio, existe a profundidade disso, né? Aqui está a criatividade, a ponta do iceberg, tudo aquilo que vem mesmo está muito mais abaixo, mas isso leva tempo. E eu costumo fazer isso justamente para que eu comece a explorar coisas que eu ainda não vi. Só que isso na criatividade só foi possível quando eu comecei a viver isso lá atrás, quando eu fazia essa formação. Por quê? Porque ali eu precisava estudar, eu precisava ler esses livros que estão aqui, eu precisava anotar, escrever, eu precisava muitas vezes não só rezar, mas em intimidade, às vezes uma frase, uma linha, um versículo. E isso me ajudava a ir além, né? Além do óbvio ali dentro, porque eu precisava que isso se enquadrasse de alguma forma na minha vida, em alguma área que eu ainda não desenvolvi. Então, muitas vezes você vai estar em lugares que são igual esse aqui, ó. Silêncio, tem água, tem café, tem paz, tem tudo, mas tem vezes que não. Algumas vezes a Laila até brinca comigo, né? Nossa, eu não sei como que você consegue. Às vezes eu tô em casa com o Mac assim parado, sentado na sala. Às vezes eu boto fone, a maioria das vezes eu não coloco. E sento e começo a fazer, digitar, escrever, começo a criar arte. E ela fala, os meninos estão gritando, fazendo maior erro, maior confusão, e você tá ali. Como se nada estivesse acontecendo. Aí eu falei, não, realmente tem muita coisa acontecendo. Só que eu não consigo olhar para lá, porque eu consigo muito bem olhar para aqui e ficar ali, somente ali. Não é que eu fico aluado, né? Mas alienado, assim. Mas, cara, eu sei que isso aqui é o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer, e eu consigo silenciar tudo ao meu redor. E às vezes parece que isso é um clichê, mas não é verdade. Eu tenho os meus anos de design e todas as vezes que eu precisei criar algo, eu precisei entrar nesse lugar. Para mim, ela é dessa forma. Talvez para você seja de outra forma. Mas o que eu quero trazer para vocês tenha em mente que vocês precisam de um lugar onde vocês consigam se concentrar. Esse lugar pode ser no meio do caos, mas esse lugar pode ser aqui dentro, pode ser em você e deve ser em você. Porque é aí dentro que você vai encontrar as maiores respostas ou as melhores respostas e aquilo que é muito mais pessoal e criativo. Isso eu digo na criação dos seus materiais ou também na lida com as pessoas. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu tenho pais, eu tenho família, eu tenho amigos. Então, muitas vezes, isso eu preciso trazer daqui de dentro. Porque eu preciso, muitas vezes, internalizar isso e, de alguma forma, eu preciso trazer uma sensibilidade, uma intimidade que apenas pelo entendimento eu não consigo. Às vezes eu preciso ir até a pessoa conversar ou sentar aqui após a conversa, pensar, refletir, rezar, para que eu consiga ter as soluções para o que eu busco. Vou ter todas? Não, mas o caminho eu já comecei a ter. Então, esse é o primeiro vídeo de tenha um lugar de silêncio. Tenha um lugar, aprenda a viver com silêncio, aprenda a viver no silêncio. E você vai entender muita coisa que às vezes você não consegue ouvir, porque você não consegue se concentrar, às vezes, no que está aqui dentro. Então é isso, obrigado para você que ficou aqui até o final. E esse é o primeiro vídeo. Deus abençoe e até a próxima.